Boa noite a todo mundo do Facebook. Boa noite a todo mundo do Instagram. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, Divo, Rodrigo, como estão vocês? Tudo sob controle? Obrigado por estarem aqui mais uma vez. Hoje estou fazendo uma experiência aqui, gravando no Facebook também, mas não sei como que isso está acontecendo. Hoje a gente vai conversar sobre um assunto que às vezes eu relutei um pouco para falar, mas que eu acho que eu relutei demais até. Boa noite, Maura. Boa noite, meu amor. Que é sobre Umbanda. Esperar mais um pouquinho para as pessoas entrarem, para a gente começar a falar sobre essa magia poderosa da Umbanda e fazer com que as pessoas também entendam um pouco mais sobre a religião. É importante a gente conhecer a religião. Boa noite, Janaína. É importante a gente conhecer essa religião que é muito discriminada ainda. Tem muita gente que discrimina porque não conhece. E é uma religião, na minha opinião, muito maravilhosa. Ela me ajuda muito a eu transformar minha vida todo dia. Eu aprendo muito com ela. E hoje eu queria conversar sobre Umbanda. Vamos só dar mais um tempinho para as pessoas entrarem. Sérgio, boa noite. Então, como eu estava falando, a ideia hoje é falar sobre Umbanda. Eu, por muito tempo, não é que relutei para falar mais sobre Umbanda, mas eu precisei entender melhor, compreender melhor essa religião para poder trazer algo diferente, trazer algo que realmente valesse a pena e que muitas pessoas não estão muito atentas a isso. Para quem não sabe, a minha vida ligada com o mundo espiritual, com as religiões, ela vem lá de trás. Eu passei minha infância numa roça de candomblé no Rio de Janeiro, mais precisamente na Baixada Fluminense, e nunca virei candomblecista, não era a minha intenção. Mas meus pais eram, eles precisavam ir para lá, e a gente passava o fim de semana lá nessa roça de candomblé, porque era longe, então a gente ia sexta-feira à noite, tinham trabalhos na sexta e no sábado, e aí a gente voltava no domingo, iam até tarde, e a gente voltava no domingo, no final do dia. Mas eu nunca me interessei com isso, nunca me interessei pelo candomblé, não porque eu não acho que o candomblé seja bom ou seja ruim, enfim, é porque eu não queria assumir responsabilidade com religião. Na minha época, eu criança, eu queria mais brincar e aproveitar a vida. E aos meus 40 anos eu conheci a Umbanda. Uma amiga querida minha, me
convidou para conhecer um terreiro. Na época eu estava numa situação bem complicada, eu tinha um bar e restaurante e as coisas não estavam indo como eu queria. Na realidade a minha vida sempre foi cercada de altos e baixos e eu não conseguia entender. Tanto é que quando eu fui convidado a conhecer um terreiro de Umbanda, a primeira coisa que eu disse é que eu não queria. Eu não queria me envolver mais com religião. E além do que, eu não estava numa situação financeira confortável para pagar por consulta. E aí essa minha amiga disse, na Umbanda não se cobra pelos atendimentos, e vai lá pelo menos tomar um axé. Mal não vai fazer. E aí acabei indo e alguma coisa me tocou na Umbanda. Por mais que os meus primeiros olhares em relação à religião, em relação à gira que eu estava assistindo, eram de comparação com as referências que eu tinha do candomblé, e para mim era tudo diferente, eu me encantei pela religião. E aí uma entidade, durante a nossa consulta, estava se consultando eu, minha mulher e minha filha, e uma entidade falou assim para minha esposa que ela precisava desenvolver a mediunidade dela. Minha esposa nunca foi ligada, nunca tinha sido ligada a religiões magísticas, né? Ao candomblé, à Umbanda. E a gente ouviu tudo que tinha para falar e tal, e eu fui também no terreiro em busca de uma macumba poderosa, uma macumba que resolvesse o problema da minha vida. E eu não aguentava mais os altos e baixos, e os altos eram bem menos do que os baixos. Na época eu tinha já falido 4 empresas, e eu não aguentava mais. E não porque eu não trabalhasse, porque eu trabalhava pra caramba. Trabalhava sábado, domingo, trabalhava direto. Não tinha tempo ruim. Só que as coisas não fluíam. E eu fui, como muita gente vai num terreiro de Umbanda, em busca de um milagre, em busca de uma macumba poderosa para poder resolver minha vida. E quando a entidade falou que a Maura precisava desenvolver a mediunidade, uma das coisas que eu pensei foi assim, cara, quem sabe não é isso que falta para a gente dar uma acertada na vida? Quem sabe a gente não desenvolvendo a nossa espiritualidade e cuidando da nossa parte espiritual, a gente consegue dar uma mudada nesse cenário. E aí, depois de 8 meses estudando sobre religião, conhecendo, indo à gira direto, eu acabei... a gente acabou entrando de branco num terreiro. E aí eu pensei assim, pronto, agora as coisas vão melhorar. Porque eu vou estar ali de branco, vou estar ajudando as pessoas, vou estar desenvolvendo a minha mediunidade, a mediunidade da minha esposa, e agora as coisas vão melhorar. Mas não é isso que acontece. E, inclusive, logo quando eu entrei para um terreiro de Umbanda, uns 4, 5 meses depois, eu terminei meu primeiro livro. E o meu primeiro livro também foi rejeitado por algumas editoras. Teve momentos que a gente voltava das giras e eu e a Maura, a gente se questionava o que quem estava fazendo lá. A gente não incorporava, a nossa vida continuava do mesmo jeito. O que a gente estava fazendo lá? E eu vou dizer um negócio para vocês, eu só não desisti da Umbanda porque ela não desistiu de mim. Foi a primeira vez que eu pensei em desistir da religião. Porque eu entrei achando que a Umbanda era um grande balcão de milagres e que ia resolver toda a minha vida. E na realidade, a Umbanda não é um balcão de milagres. A Umbanda não faz milagres como nenhuma outra religião. Tanto a Umbanda quanto as outras religiões, elas nos ajudam a nós realizarmos o milagre que a gente precisa na nossa vida. E como a Umbanda não tinha desistido de mim, eu falei assim, então vamos aprofundar os estudos em relação à Umbanda. E comecei a me aprofundar, a conhecer cada vez mais a Umbanda,
Paralelamente, eu comecei a estudar sobre terapias holísticas, sobre numerologia, e eu comecei a compreender que as terapias tinham muito a ver com a religião. E o estudo das terapias holísticas, do desenvolvimento humano, do desenvolvimento comportamental das pessoas, me mostrava que o que a Umbanda queria nos mostrar e quer nos mostrar não é só rituais, incorporação ou macumbas mirabolantes para resolver a nossa vida. Se você seguir todos os fundamentos que a Umbanda traz, todos os ensinamentos que os guias trazem, a gente transforma a nossa vida. E eu custei muito a descobrir isso. Eu custei muito. Eu lembro que quando eu queria, eu tinha curiosidade da incorporação, e eu queria mais que, se eu fosse para incorporar, que a entidade me chacoalhasse inteira, me jogasse na parede, sabe, para eu saber assim, não, estou incorporado. E o negócio não é bem assim. E é engraçado porque tem muita gente que não conhece a religião de Umbanda e critica. Tem medo. E é uma religião cristã. É uma religião que segue os ensinamentos de Cristo. É uma religião que, para ser religião, tem que fazer o bem, porque se não faz o bem, não é religião. E a Umbanda, ela não está ligada a fazer o mal, a cercear o livre-arbítrio das pessoas. Ela está ali simplesmente para te ajudar a você se ajudar. Ela não faz por você o que você precisa fazer. E a magia mais poderosa da Umbanda, na minha concepção, é ela ajudar a nos conhecer. Porque quando a gente se conhece e a gente começa a entender como a gente funciona, a gente começa a buscar a conexão com a nossa essência, a gente se conecta com Deus. Porque nós somos uma centelha divina, então Deus está dentro da gente. E quando a gente se conecta com a gente mesmo, a gente automaticamente se conecta com Deus. E quando a gente faz isso, a gente se conecta com o mundo lá fora também. Porque está tudo interligado. A nossa essência, o nosso Deus interno, o mundo lá fora, o mundo aí dentro. E a Umbanda nos ensina isso. Eu acho muito cruel as pessoas associarem a Umbanda a uma seita maligna que só prejudica os outros, que mata bicho, que come criancinha, que mata criancinha. Não existe isso. Eu vou contar um segredo para vocês que talvez muito umbandista ainda não se tocou, mas a Umbanda é uma religião cristã. Ela é uma religião cristã porque ela segue os ensinamentos de Cristo. E se você for pegar Jesus Cristo, ele não tem uma religião, nunca teve uma religião. Jesus Cristo não fundou nenhuma igreja, assim como Deus também não pertence a nenhuma religião, não é propriedade dessa ou daquela religião. Ele está em todas as religiões. Tanto é que, se você pegar a Bíblia, tem uma passagem que diz que a casa do meu pai tem vários caminhos. É uma coisa mais ou menos parecida com isso, eu agora me fugiu, que são as religiões. Cada religião tem a sua verdade e todas essas verdades ligam a Deus. E aí eu estou falando das religiões monoteístas. Então, você olhar para a Umbanda como uma religião do mal, que faz o mal, que prejudica as pessoas, é muito incongruente. Principalmente porque a Umbanda é uma religião livre. E assim como ela é livre, ela não prende ninguém, ela liberta. As pessoas que acabam se prendendo. O mal maior das religiões não são as religiões, são os religiosos. Porque o mal não está na religião, o mal está nas pessoas. E cada um interpreta aquilo da maneira que acha melhor. E nem sempre a tua interpretação é uma interpretação voltada para ajudar o próximo. E a Umbanda nos ensina, em cima dos 3 fundamentos básicos da Umbanda, que é o amor, humildade e caridade, é que a gente deve amar ao próximo como a nós mesmos, como ensinou Jesus Cristo. Só que a gente só vai conseguir amar o próximo se a gente se amar.
Caso contrário, a gente não vai conseguir se amar. A gente tem que se amar para poder amar o outro. Porque se a gente nem se ama, como que a gente vai amar alguém? E com certeza o que vai acontecer, a gente vai ou tratar muito mal o outro, ou se subjugar ao outro. Então a Umbanda, ela traz esses fundamentos, o fundamento da caridade, que muita gente associa a caridade à esmola, o fundamento da humildade, que muita gente associa a humildade com você ter uma vida simplória, ou você se desapegar dos seus bens materiais. E a humildade não tem nada a ver com isso. A humildade é você saber tratar as pessoas como elas querem ser tratadas, e não ser arrogante, não ser soberbo, não querer impor a sua verdade. Tem um negócio legal, que eu acho muito legal na Umbanda, e eu digo que a Umbanda é uma das poucas religiões que eu conheço, e olha que eu conheço algumas, que é uma religião inclusiva. Ela não exclui ninguém. Ela te ajuda independente da tua religião, da tua opção sexual, da sua raça, da sua posição social ou cultural. Ela vai ajudar todo mundo que quiser uma ajuda. Mas as pessoas precisam querer se ajudar. Ela não vai fazer por você o que você precisa fazer. Ela vai preparar o caminho e vai te mostrar o que você precisa fazer. Agora você vai fazer ou não, se você quiser. Você escolhe o que você quer fazer. E quando eu digo que a Umbanda é inclusiva, e aí mais uma vez eu digo, tem algumas pessoas que pregam que a Umbanda estão embranquecendo a Umbanda tem todas as cores. Porque a partir do momento que ela escolhe uma cor só, ela não é mais inclusiva. Porque toda escolha tem uma exclusão. Se eu escolho entre essa mão e essa mão, eu vou ter que excluir uma. Então toda escolha tem uma exclusão. E a Umbanda traz esses ensinamentos todos. Só que a Umbanda não é só incorporação, só ritual, só oferenda. Ela tem uma magia por trás da magia dela. Não que o ritual, oferenda e incorporação não sejam importantes, são muito importantes. Porque elas nos ajudam a compreender e nos ajudam a preparar o nosso terreno para a gente poder seguir em frente. Mas a gente precisa se conhecer, a gente precisa buscar a conexão com a nossa essência para a gente poder se conhecer e identificar as nossas qualidades, as nossas limitações. E quando a Umbanda te ensina a você se conhecer, você torna a tua vida mais leve. Porque você se desapega de um monte de sentimento, um monte de emoções que não precisa, que não fazem mais parte da tua vida. E aí a tua vida fica mais leve. E eu vou dar um exemplo aqui, que eu já dei em outras lives, que é como se você estivesse andando com uma mochila cheia de pedra. E à medida que você vai se conhecendo, você vai vendo que algumas pedras você não precisa carregar. E aí, de vez de você se arrastar durante o caminho, você começa a caminhar mais leve, a caminhar mais rápido. Só que tudo isso que eu estou falando tem um processo. Quando a gente começa a resolver querer buscar um equilíbrio, que a Umbanda nos ensina, quando a gente quer transformar a nossa vida, existe um processo. E esse processo tem suas etapas a ser cumpridas. Não existe atalho. Não existe atalho para a gente chegar mais rápido lá. E tem muita gente que acaba buscando a Umbanda atrás de um atalho, atrás de uma macumba poderosa para poder passar as etapas mais fáceis ou mais rápidas, e acaba se frustrando, porque não é isso que acontece. A gente entrou num ritmo de vida tão alucinante que a gente quer um resultado muito rápido, e isso não vai acontecer. Aí as pessoas tentam começar a mudar a sua vida, a transformar a sua vida, e não conseguem, se frustram, porque isso não acontece da noite para o dia. Vocês já viram, para construir uma casa,
Você demora um tempo, você precisa fazer primeiro o alicerce da casa, subir as paredes, subir o telhado, aí começar a fazer os acabamentos por dentro, para depois, no final, colocar a decoração e deixar a casa do teu jeito. Isso demanda tempo. E a transformação da gente, a mudança que a gente quer, que a gente busca, também leva tempo. A gente precisa ter paciência para as coisas acontecerem. E uma das coisas que nos impede muito disso é essa vida acelerada que a gente está. Tem gente que está trocando o pneu do carro com o carro andando, porque tem medo que, se parar, alguém passe por cima. E a gente precisa desacelerar. E eu vejo muita gente buscando a Umbanda nessa aceleração e acaba tendo uma imagem distorcida da religião e acaba levando essa imagem para frente. E eu resolvi, quem tem me acompanhado, as minhas lives, eu sempre falo do autoconhecimento, da busca da gente se reconectar com a gente mesmo, da gente transformar a nossa vida, que nós todos somos capazes de transformar nossas vidas. E a gente acaba não querendo ter muito esforço. E a gente busca atalhos, a gente busca uma pílula mágica, a gente busca uma receitinha milagrosa, a gente busca uma macumba que resolva o nosso problema, mas não existe. Não existe isso. E eu vou dizer um negócio para você: se a tua vida está do jeito que está, o maior responsável é você. Não foi macumba que fizeram para você, você não fez coisas erradas em vidas passadas e agora está pagando. É sua responsabilidade. Eu sempre digo que a gente veio para essa vida para evoluir e para ser feliz. A gente não veio para cá para pagar alguma coisa. Uma coisa que a gente nem sabe se deve e se deve o que tem que pagar. Porque daí fica difícil a gente pagar também uma coisa que a gente nem sabe o que é. E a Umbanda nos ensina tudo isso. Porque ela nos ensina a buscar o nosso equilíbrio. Eu lembro uma vez que eu estava numa gira e um preto velho me pegou pelo braço e me olhou nos meus olhos e disse assim, do nada isso. Ele disse assim para mim: a transformação que você busca não está lá fora, está dentro de você. E isso é uma grande verdade. Quando a gente transforma aqui dentro, lá fora se transforma automaticamente. Existe uma lei do hermetismo que fala sobre isso, que o que está dentro é igual ao que está fora, o que está em cima é igual ao que está embaixo. E realmente, se a gente aqui dentro tem as nossas crenças limitantes, a gente acha que tudo não dá certo, que nós não somos incapazes, o que a gente vai olhar no mundo lá fora é só isso. E aí eu digo que o mundo é cruel para quem quer que ele seja cruel. Na verdade, o mundo lá fora é conforme a gente quer, conforme a gente consegue enxergar ele. E a gente não enxerga porque a gente tem um monte de crença limitante, que a gente vai absorvendo desde criança, e acaba enxergando a nossa vida através de lentes, que são essas crenças limitantes. E os ensinamentos, os fundamentos da Umbanda, elas nos mostram tudo isso. Tem uma entidade, para quem não conhece a Umbanda, tem uma entidade que é Exu, que muitas outras religiões demonizam essa entidade, que é uma entidade de luz, que eu associo muito Exu à polícia terrena. Mas quando eu falo polícia, são a polícia honesta, né? Não vou ficar especificando, porque senão eu vou ter que me especificar sempre. Então, assim, Exu é tipo a polícia. Ele é um cumpridor da lei divina. E Exu, ele tem uma das suas habilidades, ou das suas qualidades, é de abrir os caminhos para a gente. Só que ele abre os nossos caminhos, abre, mas ele não vai carregar a gente no colo. A gente vai ter que andar. Por isso que eu digo que a Umbanda, ela não vai fazer pela gente, nem os guias, nem os orixás, nem Deus, vai fazer pela gente o que a gente precisa fazer. A gente precisa caminhar, a gente precisa se reequilibrar para continuar caminhando e fazer o que a gente precisa.
a transformação que vai acontecer na nossa vida, nós somos os responsáveis, nós somos a única pessoa capaz de mudar a nossa vida. E assim, porque que acontece? Se a gente está numa vida que a gente não está satisfeito, cheia de problemas, quem criou os problemas fomos nós. Não foi mais ninguém. E só nós temos a capacidade de descriá-los. As pessoas esquecem de um negócio muito importante que eu acho formidável, e depois que eu aprendi isso, eu parei de sofrer com muita coisa e de me posicionar como vítima, que é um negócio chamado autorresponsabilidade. Nós somos responsáveis por tudo que acontece na nossa vida. Queira você ou não queira. Seja consciente ou inconscientemente. Ah, mas se aconteceu um negócio que eu não tinha controle. Beleza, mas você estava no lugar que aconteceu o problema porque você foi para lá. Ninguém pegou você e arrastou você para lá. E mesmo que tivesse te arrastado, você permitiu que arrastasse. Então tudo que acontece na nossa vida é de responsabilidade nossa. Mas tem, por outro lado, tem uma coisa muito legal também, que eu descobri, que ninguém foi condenado a sofrer. Ninguém nasceu para essa vida para ser condenado a sofrer ou pagar alguma coisa. A gente veio aqui para ser feliz, para tirar a onda, para evoluir. Agora, se você está sofrendo, que opção estranha é essa, né? Se a gente vem aqui com a missão de evoluir, ser feliz, e a gente está sofrendo, não dá para entender. A gente está permitindo que as nossas emoções gritem mais alto. Por isso que a gente busca um equilíbrio da nossa razão, da nossa emoção. E quando a gente faz isso, a gente desenvolve um negócio chamado inteligência emocional. E a inteligência emocional nos ajuda a trabalhar as nossas emoções. A gente entender que às vezes um erro, um obstáculo que surge na nossa frente, não é para nos derrubar, mas para nos ensinar. O sucesso é feito de vários erros. Se a gente for pegar Abraham Lincoln ou Thomas Edison errou várias vezes até acertar fazer a lâmpada elétrica. Abraham Lincoln tentou várias vezes ser presidente dos Estados Unidos para depois conseguir. E se eles tivessem deixado a vida deles pautar pelo medo, pela insegurança, a gente nem ia saber quem eles eram. E hoje são duas figuras importantíssimas na história. Por isso que a gente precisa se conhecer, precisa equilibrar nossas emoções e precisa buscar identificar nossos limites, nossas limitações, identificar nossas capacidades e seguir em frente. Eu vejo muita gente pautando as suas decisões no medo. Eu tenho, e se não der certo? Eu não estou preparado para isso. Eu preciso ainda ter melhor condição. E acaba o tempo passando. A gente não é eterno. O tempo passa muito rápido. E a gente não está aproveitando as oportunidades. É o famoso amanhã eu faço, segunda-feira eu começo. E a gente sempre vai deixando, sempre vai deixando, sempre vai deixando. E não resolve nada. A gente... Vocês já pararam para pensar, quando vocês pensam assim no sonho de vida de vocês, seja ele qual for, grande ou pequeno, a primeira coisa que vem na cabeça de vocês, provavelmente, ou via de regra, é pela impossibilidade. Eu não posso realizar porque eu não tenho isso. Eu não posso realizar porque eu não consigo. Eu não tenho tempo. Eu não tenho isso. Eu não. E você só está dando não para você. E é engraçado porque daí para os outros você só dá sim. Você só dá sim para os outros. E para você só não. É importante a gente começar a olhar com mais carinho para a gente. Não permitir que essas emoções que são mecanismos de proteção nossa impeçam a gente de seguir em frente. Paralisem a gente. Esses dias eu vi um exemplo muito legal sobre o medo, que é assim, quando você vai andar de carro, a primeira coisa que você faz é colocar o cinto de segurança. E por que você coloca o cinto de segurança? Porque você tem medo de sofrer um acidente e se machucar.
Mas isso não impede de você andar de carro. A nossa vida é a mesma coisa. O medo não é para travar a gente, não é para paralisar a gente. O medo é para ajudar a gente seguir mais firme, mais seguro, e não para paralisar. Assim como a ansiedade também não é para nos fazer mal ou nos agitar muito, apesar que a ansiedade é uma energia de movimento muito rápido, e isso acaba desorganizando a gente. Então, essas emoções, elas não são para fazer a gente parar, a gente desistir, a gente sofrer. Elas são feitas para a gente poder entender o que está acontecendo, para poder equilibrar tudo. E assim como a Umbanda, as religiões também ensinam isso para a gente. Só que o que eu vejo hoje, ligado às religiões, é que as pessoas querem transformar primeiro a religião num comércio. Quanto mais fiéis, mais dinheiro no bolso deles tem. Quanto mais fiéis, mais forte a religião deles fica. E eles não estão preocupados em ajudar as pessoas. E aí você pega religiões aí que mais aterrorizam do que auxiliam, do que ajudam. Os pecados, o inferno, se você não fizer isso, você vai para o inferno. Se você não fizer isso, você não vai ter um lugar no céu. E as religiões não surgiram para isso. Se você pegar a denominação da religião, religião é a tradução da palavra religião, ou me fugiu agora a palavra, mas o significado da religião está ligada ao religare, que é se religar a Deus. E se religar a Deus não é se religar na pressão, ou você se religa, ou então você está condenado a sofrer por resto da vida. Não é. Eu não consigo enxergar um Deus injusto, ou um Deus que só olha para quem paga o dízimo, ou está sempre nas missas, ou está fazendo caridade, mostrando a caridade para todo mundo. E a gente vê muito isso nessas religiões. Quem dá mais dízimo compra um pedacinho maior no céu. É por isso que hoje a gente vê muita gente saindo das religiões. Dessa muita gente saindo da religião, alguns continuam acreditando em Deus e outros acabam deixando de acreditar em Deus. E aí começam a aparecer as pessoas se intitulando ateus. Mas na realidade, o que acontece? O que as igrejas querem, ou as religiões querem, é fazer com que você acredite em Deus, mas não é isso que a gente tem que fazer, não é acreditar. Acreditar em Deus é a mesma coisa que acreditar em uma ideia, em alguma coisa. E a gente não tem que acreditar em Deus. A gente tem que sentir Deus dentro da gente. Se a gente for levar a sério o que dizem que somos uma centelha divina, então nós somos um fragmento de Deus, somos um pedacinho de Deus. Então temos Deus aqui dentro, somos deuses também. E quando a gente faz essa conexão com a gente e busca pelo autoconhecimento, a gente se conecta com Deus automaticamente. E aí a gente começa a sentir a gente de novo e a sentir Deus dentro da gente. E aí quando a gente se sente bem com a gente mesmo e a nossa autoestima eleva, nós nos sentimos capazes de realizar tudo que a gente quer. A PNL diz, e aí o Márcio está aqui, que é um professor de PNL, que se eu estiver falando besteira que ele me corrija, que se uma pessoa consegue fazer uma coisa, as outras também conseguem. Basta você se dedicar a querer fazer aquilo. Em 1900 bolinha, as pessoas não conseguiam, tem uma história que a PNL fala muito, que as pessoas não acreditavam que pudessem correr 4 milhas em 1 minuto, ou 1 milha em 4 minutos, um negócio assim. E um cara falou assim, não, eu vou fazer. E o cara treinou e fez. Foi o primeiro a fazer. Depois que ele fez, e as pessoas viram que ele fez, que ele conseguiu, um monte de gente depois fez.
Isso é para mostrar que se uma pessoa faz, as outras pessoas também têm condições de fazer. Basta você querer, basta você acreditar. A gente às vezes engaveta nossos sonhos, nossos projetos com medo de aceitação, com medo de não conseguir, cria um monte de medo. E esse medo cria uma ansiedade ou cria uma depressão. Porque se a gente for pegar, a depressão é um excesso de passado. A ansiedade é um excesso de futuro. E o estresse é um excesso de presente. E vocês acreditam que tem gente com excesso de presente? Boa noite, Sônia. A pessoa que tem excesso de presente, ela quer fazer tudo ao mesmo tempo, à mesma hora. E aí não consegue. E aí buga. E aí sofre. Aí fica estressado, fica nervoso, com dor de cabeça. De vez de se conectar com uma coisa de cada vez. Não, a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo, porque a gente quer o quê? Resultado mais rápido. A gente precisa aprender a desacelerar um pouco e viver um dia de cada vez. A gente precisa olhar para o futuro, mas não precisa viver lá. A gente olha para o passado para aprender com as coisas que aconteceram, que a gente passou, mas não precisa viver lá. A gente precisa viver o hoje. E uma coisa de cada vez. Não adianta a gente querer abraçar o mundo com as pernas, que não vai rolar. A gente vai sofrer, a gente vai se frustrar. E eu aprendi, através disso que eu estou falando para vocês, eu aprendi através da minha religião, que é a Umbanda, e aprendi através dos meus estudos relacionados ao autoconhecimento, ao desenvolvimento humano, a terapias holísticas, que eu vejo muitas religiões ligadas com as terapias, porque a terapia ela te ajuda a você se conhecer, ao autoconhecimento, e as religiões também. Só que aí você pega umas pessoas que estão mais interessadas no seu bem-estar próprio do que ajudar os outros, e acabam criando fantasias, macumbas mirabolantes, receitas milagrosas, e isso não rola. E se alguém oferecer para você uma macumba poderosa para você melhorar a tua vida, fuja, que é golpe. Nenhuma macumba vai resolver o que você precisa resolver na tua vida. Elas podem até te ajudar, mas não vão fazer por você o que você precisa fazer. Isso serve para qualquer religião. Não é só Umbanda, não é só o Candomblé, não é só as neopentecostais, não é só a católica, são todas. Não é pagando dízimo ou dando a sua oferenda nas igrejas ou nos terreiros que vai resolver o teu problema. Que Deus vai olhar para você e falar assim, não, ele está pagando ali o dízimo, está pagando as oferendas, está fazendo as coisas certinho, então vamos fazer coisa por ele. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Uma outra coisa que me levou a começar a direcionar as minhas lives, as minhas palestras para essa parte de religião e de espiritualidade é que não adianta a gente ser religioso só dentro dos nossos templos. Ser religioso dentro de um terreiro, dentro de uma igreja, dentro de uma sinagoga é muito fácil. A gente tem que levar esses ensinamentos para o nosso dia a dia, para fora. Tem muita gente que acha que se ninguém está olhando eu posso fazer ir contra aquilo que eu acredito. Se você vai contra o negócio que você acredita, você não acredita. Então a gente precisa aprender que as religiões estão ali para nos ajudar e não fazer pela gente, e que é para fora dos templos que a gente precisa usar o que a gente aprende. E se é aquilo que a gente gosta, é aquilo que a gente acredita. Independente de qual seja a religião. Independente de qual seja a religião. Então a gente precisa começar a olhar com mais carinho para isso, olhar e entender que as religiões nos ajudam, mas a gente precisa fazer a nossa parte. Que a gente não deve aprisionar nossa religiosidade, ou nosso amor, nossa humildade, nossa caridade dentro dos nossos templos, dentro dos nossos terreiros, e só acessar na próxima vez que for lá. Temos que usar no dia a dia. Para a gente poder construir uma vida melhor para a gente e uma vida melhor lá fora. A gente tem que parar de olhar
para a nossa religião, e aí nossa religião eu digo a Umbanda, como um balcão de milagres. Que eu vou lá e faço uma macumba boa, faço uma entrega poderosa, faço uma entrega que parece mais um open bar do que uma oferenda a alguma entidade, algum orixá, e aquilo vai resolver meu problema. Se fosse assim tão simples, tão fácil, os dirigentes espirituais, os pais de santo, faziam uma macumba e ficavam no sofá esperando ganhar na Mega Sena ou acertar uma loteria dessas qualquer, ou mudar a vida sem fazer esforço nenhum. A gente precisa começar a colocar ação na nossa vida, colocar movimento, colocar sentimento, colocar amor no que a gente está fazendo. Todo sonho é passível de realização. Só vai depender da tua decisão de colocar uma ação ali, da tua vontade de seguir em frente, da tua resiliência, da tua paciência, porque os problemas vão acontecer, os obstáculos vão surgir, e não são para impedir a gente. É só para a gente poder crescer e ficar mais forte para o que vem aí para frente. Como que você quer receber as coisas se você não se desapega a tua vida atual, às coisas que te fazem mal? Como que você quer pegar alguma coisa assim, com a mão fechada? Tem que desapegar, largar o que não serve mais e para ficar pronto para receber. E as religiões ensinam isso, a Umbanda ensina isso, que a gente precisa desapegar. Só que quando você começa a falar em desapego, as pessoas já pensam que é o desapego material. Que então eu não posso ter uma casa confortável, um carro do ano, nada. Pode, o desapego não está ligado a isso. O desapego é você desapegar aquilo que te faz mal, aquilo que não te serve mais, que não é útil para você. Aquele sentimento que não vai te mudar nada na tua vida, só vai fazer sofrer. E é engraçado porque a gente pega uma dor, que era só para ser uma dor, e nos ensinar essa dor alguma coisa, e a gente transforma em sofrimento. Por isso que eu digo que a gente precisa equilibrar nossas emoções. A gente precisa trabalhar melhor nossas emoções. E eu queria também aproveitar essa live e falar que eu estou preparando um curso sobre Umbanda, tá? É um curso que ele vai trazer as curiosidades que muita gente quer saber sobre a religião, mas também trazer essa magia por trás da magia. É um curso que vai te ensinar a você trabalhar a tua espiritualidade. E isso é uma outra coisa que eu tenho visto, as pessoas confundem ou o mundo astral, ou o mundo espiritual com a nossa espiritualidade. E a espiritualidade é um despertar da consciência. Tanto é que nós possuímos uma inteligência espiritual que nos ajuda a ter compaixão, a compreender melhor as coisas, a encarar melhor os desafios. E isso está ligado à nossa espiritualidade. E espiritualidade não é um local onde vivem os espíritos, mas é um despertar da nossa consciência. Nós possuímos 4 inteligências, ou 3 inteligências. Nós temos a inteligência racional, que a gente chama de QI. Nós temos a inteligência emocional, que é o QE. E nós temos o QS, que é a inteligência espiritual. Quando a gente consegue sincronizar e alinhar essas inteligências, a gente consegue o equilíbrio que a gente quer e buscar a prosperidade que a gente quer. E quando eu falo em prosperidade, não é só uma prosperidade financeira, é uma prosperidade, um equilíbrio em todas as áreas da nossa vida. Porque tem muita gente que fala assim, que se eu tiver dinheiro, está tudo resolvido na minha vida. Não está. Não está resolvido. Quantas pessoas ganham fortunas num dia e no outro dia já estão duros de novo? Ou quantas pessoas têm muito dinheiro, mas são infelizes? Então o dinheiro, o financeiro, é importante, ajuda pra caramba. Mas não é só o dinheiro. Eu digo que se você consegue equilibrar a tua vida, o financeiro vem na mesma balada. O financeiro é só uma consequência de você estar com a vida equilibrada. Porque você está com a vida equilibrada, você se acha capaz. Tua autoestima está elevada.
Você sabe como você ir e como gerir suas emoções. Então, ninguém te segura. Você faz o que você quiser. Cara, eu lembro que quando eu comecei a dar palestra, a primeira palestra que eu fui dar, eu estava me borrando de medo. Porque eu tinha medo de gaguejar, tinha medo de esquecer tudo. E olha que quem preparou o material que ia ser dito na palestra fui eu. Eu tinha medo de tremer, eu tinha medo, sabe? E aí eu falei assim, cara, mas fui eu que fiz. E se não gostarem, não tem importância. Se não gostarem, para alguém vai servir. E eu fui com medo mesmo fazer a palestra. E aí fiz a primeira, fiz a segunda e não parei mais. É que nem a minha participação nas redes sociais, que mais uma vez meu amigo Márcio, amigão meu do Rio, me ajudou a compreender que era um desserviço eu não levar as minhas informações para as redes sociais. E eu também tinha medo. Se vocês pegarem os meus primeiros vídeos, eu estou robotizado. A minha filha, que é fotógrafa, formada em audiovisuais, ela dizia, pai, conversa comigo, conversa com a câmera como se estivesse conversando com as pessoas. E no começo era complicado para mim, eu tinha medo, eu tinha vergonha, eu tinha medo da rejeição, e se não gostarem. E aí um belo dia eu fiz uma live e tinha 2, 3 pessoas. Eu falei, putz, não gostaram da live. E aí eu comecei a me tocar que não importa quanta gente está aqui me assistindo, quantas pessoas vão assistir depois. Eu sei que com certeza o que eu trago aqui vai servir para alguém, vai ajudar alguém em algum momento ruim. E é isso que eu quero fazer, ajudar as pessoas. A coisa que me deixa mais feliz é poder ajudar alguém. Ajudar alguém a poder crescer. Então a gente não precisa ficar com medo do que os outros vão dizer, do que os outros vão pensar. Vai ter sempre alguém precisando ouvir aquilo que você vai dizer. Não importa o que você for dizer. Se você for falar de futebol, de política, de gastronomia, de qualquer coisa, vai ter sempre alguém que precisa ouvir aquilo ali. Então a gente tem que parar de deixar as nossas emoções tomarem conta. Da ansiedade nos paralisar, do medo nos paralisar. E começar a pensar que todo mundo tem alguma coisa para passar para frente. Alguma coisa que sabe que os outros não sabem. Tem a minha amiga Aline aqui, que é uma excelente cozinheira, que pode passar conhecimento para frente. Tem a minha amiga Rosane, que é body piercing, que também tem um monte de conhecimento. E quantas pessoas aqui com tanto conhecimento? O Márcio, o Arco Verde, o Feijó, que é um fotógrafo maravilhoso. Cara, e não vão para frente porque não querem. Cheio de conhecimento e ficam esperando sempre a melhor hora, sempre a melhor hora, sempre a melhor hora. Está na hora de mudar isso. Todo mundo aqui é capaz. Todo mundo aqui é capaz. A gente vai errar no meio do caminho? Vai. Vão surgir obstáculos? Vão. Cara, eu vejo pela minha esposa, que é artesã, que faz as coisas, o pessoal acha lindo e tal, e enrosca para vender. Mas aí ela descobriu um outro caminho e agora está vendendo. E está fazendo uma coisa que ela gosta, ligada ao artesanato, que é a saboaria dela. Cara, a gente não compra mais sabonete. E os sabonetes cheirosíssimos. E ela descobriu, sabe, depois de bater tanto a cabeça, ela descobriu qual era o caminho dela. Então assim, não espere mudar a tua vida no estalar de dedos. Porque não vai acontecer. Não vai acontecer. Ninguém é capaz de mudar a sua vida. Você é capaz de mudar a sua vida. O milagre que tanto a gente busca de transformar a nossa vida não está lá fora, está dentro da gente. Nós somos capazes. Nós somos capazes de realizar o milagre que a gente quiser. Basta a gente querer. Basta a gente ter determinação, resiliência. E acreditar que nós somos capazes. Porque todos nós somos capazes. Então eu queria fechar essa nossa live. Eu acho que já falei demais, já ocupei muito tempo de vocês. Eu queria agradecer muito a presença de todos vocês. Dizer que
eu estou finalizando esse meu curso, que ele vai ser online. Eu ainda não sei se ele vai ser com aulas gravadas ou ao vivo, ainda estou definindo isso, que vai ser um curso ligado à religião de Umbanda e o autoconhecimento, e mostrando essa magia por trás da magia. Então, mesmo para quem não é umbandista, é um conhecimento muito legal, que faz a gente repensar algumas verdades na nossa vida e começar a transformar a nossa vida. Eu desejo a todos por uma semana maravilhosa, e que vocês consigam começar a olhar com mais carinho para vocês, com mais gratidão por vocês, e terem a certeza que vocês são capazes de conseguir tudo aquilo que vocês sempre sonharam. Tudo aquilo. É só começar a olhar com mais carinho para vocês. Quem tiver interesse, eu lancei recentemente um e-book que trabalha um pouco o autoconhecimento e te ajuda a começar a tirar teu sonho do papel, tirar teu sonho da cabeça, sabe? Começar a planejar ele. Quem tiver interesse, qualquer coisa me chama no direct ou então no WhatsApp, tá? Ele está saindo a R$19,70. É um e-book com 60 páginas que traz um conhecimento bem interessante, que eu tenho usado muito na minha vida. E eu queria dizer uma coisa para finalizar. Eu ainda não cheguei aonde eu tenho que chegar, nem aonde eu gostaria, mas eu já sou bem diferente do que eu era há 15 anos atrás, há 20 anos atrás. Porque eu consegui aos pouquinhos ir transformando a minha vida. E hoje eu vou ser bem sincero, eu não sofro tanto quanto sofria antes. Um beijo no coração de todos, fiquem bem, boa semana. E é isso. Beijo a todos.